Gravar. Bem, boa noite. Espero que sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui, Cris Fortes e eu, e a equipe da Sempre Fé também apoiando para falar sobre o programa de mentoria do Centro de Carreiras. Não sei se o Cris quer dar as boas-vindas também. Olá, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O Felipe estava na última reunião da Sempre Fé, né, para mostrar o interesse. Espero que, né, tenha ali mais instruções hoje, né, que a gente vai conversar, tirar as dúvidas. Também temos outros participantes, né, Adriano, Gabriel, Fernanda. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Inicialmente, a gente vai fazer uma breve explicação, né, sobre o que é o Centro de Carreiras, vai falar sobre o programa de mentoria, as etapas, o processo, tirar algumas dúvidas, e aí a gente vai conversando. Tudo bem? Vou pôr aqui a tela. Vou falar brevemente sobre alguns pontos do programa de mentoria, mas eu queria deixar aqui em aberto também para o Cris me interromper quantas vezes quiser para falar e complementar, né, o que a gente estiver falando aqui sobre o programa. Então, o programa de mentoria faz parte do Centro de Carreiras, e o Centro de Carreiras, né, é um dos pilares, é uma das partes muito importantes da Sempre Fé, né, que é a associação aqui, e a gente tem essa grande missão de apoiar os alunos da FEA USP no ingresso ao mercado de trabalho, oferecendo suporte para o desenvolvimento. E a gente entende que a própria FEA já é suficiente para oferecer, né, toda essa parte de conhecimentos, mas aqui a gente tem essa missão de melhorar esse desenvolvimento, acelerar o progresso do aluno feano nas organizações, no mercado de trabalho, nas suas conquistas profissionais. A gente tem esses 3 grandes pilares de atuação. O primeiro deles é o programa de desenvolvimento, que está em andamento, está com inscrições ainda abertas para quem tiver interesse. É uma trilha de desenvolvimento com o apoio de vários parceiros, em que, né, são selecionados mais ou menos 30 alunos para desenvolver um grande potencial, né, principalmente em soft skills, preparar para o mercado de trabalho de uma forma mais direta, desde como fazer um currículo, melhorar o currículo, como se preparar para a entrevista, como fazer um pitch, como resolver estudos de caso, que é um tipo muito comum de solução de problemas cobrado por parte das empresas. Então, a ideia é que esse programa que dura um semestre comece, né, a colocar esse público mais desenvolvido. A gente tem um Lab de Carreiras, a gente inclusive está aqui com a Luciana, e a Luciana, né, é responsável aí pela geração de vários conteúdos que vão contribuir também para o desenvolvimento dos alunos feanos, principalmente ali no começo do curso, né, com foco maior para esse pessoal do início ao meio, mas todos são convidados, porque é muito importante a gente trabalhar a parte de autoconhecimento, entender quem nós mesmos somos, para poder seguir adiante com os nossos principais pontos fortes, né, sendo entendidos e potencializados dali para frente. E o terceiro pilar é justamente a mentoria, do qual a gente vai falar mais especificamente. A mentoria é um programa que é individual, é customizado, é um par que a gente forma de mentor e mentorado, e essa relação é muito rica, porque acaba sendo um serviço customizado em que um aluno feano com bastante experiência possa falar sobre a sua trajetória, o que deu certo, o que deu errado, o que deu mais certo, o que ele faria diferente, entre outras coisas, ao mesmo tempo que o mentorado tem diversas dúvidas, diversas questões a serem discutidas, resolvidas, e a ideia é que a gente consiga ali interagir bem, né, conseguindo ajustar com esse interesse que o aluno feano tem. Em relação ao programa de mentoria, a gente tem aqui esse objetivo principal de maximizar o desenvolvimento profissional do feano, proporcionando uma vantagem competitiva em relação às outras faculdades. Entendemos que o mercado de trabalho é bastante competitivo, é concorrido, né, e a gente precisa criar esse diferencial. O que nós queremos resolver é justamente acelerar esse desenvolvimento, não é que as pessoas não desenvolvem, todos desenvolvem várias habilidades técnicas e comportamentais, mas é que a gente consegue justamente passar conhecimentos implícitos que estão na cabeça, na experiência, na bagagem do mentor, e que ele consegue repassar isso para o mentorado. Aqui a grande palavra é esse expandir o repertório,
né? A pessoa vai contar ali tudo o que ela já passou, falar desse caminho das pedras, quais são, né, os melhores caminhos, a forma mais adequada de se conquistar tudo aquilo que ele já conseguiu, para levar a pessoa a tomar as melhores decisões. Como faremos isso? Por meio de trocas de experiências. Então, nós teremos sessões bem estruturadas, né, em que vai ter ali o mentor e o mentorado, durante 6 reuniões formais, pelo menos, podendo ser até 12, uma vez por mês, que duram de 1 hora a 1 hora e meia, uma metodologia já definida. Para isso, nós temos um parceiro, que se chama Learn to Fly, e essa plataforma vai poder auxiliar desde, né, o que é que tem de preparo a ser feito, tanto por parte do mentor quanto do mentorado. A ideia é justamente melhorar essa questão de autoconhecimento, os principais pontos fortes, fazer um SWOT do próprio profissional, e aí a gente vai ter uma conversa que consegue ter, né, ali elementos mais importantes, mais suficientes para gerar uma boa troca. Então, nesse primeiro programa, um programa piloto, vai ter ali 20 duplas, mais ou menos prevendo essas 6 reuniões no mínimo. E quem vai ser o nosso público? Justamente os mentorados, que são os FIANos de graduação ou pós, com 2 anos ou mais de experiência profissional, né? O que seria essa experiência profissional? Qualquer experiência, né, que a pessoa tenha tido, desde estágio, pode ser também trabalho voluntário, trabalho nas entidades, que é muito comum entre os FIANos, ou voluntariado, qualquer tipo é válido. Esse tipo de pré-requisito está sendo colocado justamente para a pessoa ter já, né, tido essas vivências com outras pessoas, com outras equipes, com eventuais gestores, e para que isso tenha estimulado, né, algumas dúvidas, algumas questões que ela possa resolver justamente com os mentores. E os mentores são ex-fianos com experiências nas diversas áreas, né, esperamos que sejam aquelas também procuradas pelos mentorados, com pelo menos 5 anos de experiência. A gente está buscando muito, né, variar esses públicos, tanto do lado dos mentorados, quanto do lado dos mentores, que, né, são dos mais diversos que nós podemos ter. Em relação aos compromissos, a gente tem justamente esse compromisso de ter um ambiente inclusivo, diverso, de respeito, em que as pessoas possam ter confiança entre si, fazer as trocas ali bastante ricas, estimular a formação de duplas, em que tenha bastante aprendizado. E aqui a gente também enfatiza que não vai ser só o mentorado que vai aprender muito, mas sim também o mentor, que provavelmente vai enxergar, né, o mercado de trabalho, as empresas com um novo olhar, com uma nova forma, né, de perceber como as coisas estão. Os jovens sempre têm muito a contribuir nesse sentido, né, o que é que eles, de que forma que eles enxergam tudo o que está acontecendo, né? São várias mudanças que a gente vivencia e nem sempre tem esse mesmo impacto, né, para as diferentes pessoas. Garantir o treinamento também, então, para que o programa tenha sucesso, a plataforma ali, a própria Learn to Fly, vai promover esses treinamentos direcionados para os mentorados e para os mentores, para que não fique uma coisa solta, uma coisa, né, tão informal, e sim algo que vai ter realmente, né, uma estrutura suficiente para a gente garantir esse sucesso, né, das sessões e do programa, e alinhar as expectativas também de cada lado, né, para que todo mundo cresça de uma forma conjunta e sinérgica. O que a gente vai medir de sucesso aqui no programa? O percentual de duplas que finalizam, que chegam até o final das sessões, o NPS, que é o quanto que as pessoas recomendariam o programa para outros, tanto por parte do mentor quanto do mentorado, número de inscrições que a gente tem ano a ano, e a avaliação do mentorado um tempo depois, né? A gente avaliando logo no final, talvez não tenha um impacto tão rápido, e a ideia é que a gente possa medir isso um ano ou depois do programa concluído. Aqui, eu não sei se o Cris quer passar alguma coisa. Pode, vai tocando, Lina, e cobre o cronograma também, tá ótimo. Ok. Sobre a proposta, a gente vai ter 20 duplas, ou seja, vamos selecionar 20 mentores com 20 mentorados, fazer um matching, né? Isso vai acontecer em agosto. São 6 sessões de 1 hora e meia, podendo ser até 12, e a inscrição a gente, né, tá aqui, abrimos no final de junho, né, e estaremos com as inscrições abertas até o fim de julho, 31 de julho. Então, estamos aqui divulgando, se vocês tiverem interesse, peço e encorajo que vocês, né, todos possam fazer as suas inscrições, também convidem os seus colegas, os seus amigos que podem participar.
Se vocês eventualmente não forem selecionados para agora, a gente vai continuar com o programa, né, nos próximos semestres. Então, espero que, né, vai ser recorrente, vai ser frequente. Se não for agora, pode ser depois. E a gente vai fazer esse matching das duplas em agosto. O treinamento começa em setembro, que é também quando começam, né, as sessões de mentoria. E em fevereiro, finalizados, né, esses 6 meses, nós faremos uma parte aí de acompanhamento, avaliações, para entender né, eventuais mudanças, alterações que o programa pode sofrer, justamente para melhorar tudo isso. Então, fica aqui o meu recado de vocês se inscreverem. É muito importante para a gente que vocês, né, tenham essa motivação. É sempre um aprendizado muito rico, um aprendizado que vocês não vão ter em outro lugar, né? Vocês podem aprender muitas coisas que não estão na Wikipédia, não está no YouTube, né? Está na cabeça dos mentores e que pode ser realmente muito rica essa troca. Então, o contato nosso também, caso vocês tenham outras dúvidas ou perguntas, mentoria@semplifea.com.br, e o site que está ali é o mesmo que está no QR Code para vocês já fazerem agora e não esquecerem para depois. Cris, se você quer complementar alguma coisa. Essa parte dos slides e uma abordagem sobre basicamente o que nos trouxe até hoje, eu acho que está completa e está rica. E a ideia com esse nosso primeiro webinar é basicamente responder perguntas, né? Então, para quem está nos assistindo agora ao vivo ou assistindo uma gravação depois, a ideia é responder perguntas. Então, claro que a gente tem um monte de perguntas que a gente acredita que seriam úteis e na conversa de hoje, o que a Lina e eu combinamos, ela vai ser a entrevistadora e eu vou ser o entrevistado, e ao mesmo tempo a gente quer fazer o uso de perguntas de vocês que estão participando, e sem muitas regras. Quem quiser abrir o microfone, fazer a pergunta, pode fazer isso. Quem preferir escrever a pergunta pelo chat, também está aqui na tela, a escolha é de vocês. Não havendo perguntas, ou a gente tendo esgotado de vocês, a gente tem uma lista gigantesca que a gente pode naturalmente cobrir, que já está na página da mentoria, né, as perguntas frequentes, mas que a gente também adoraria usar um tempinho de hoje para fazer. Pode começar já a fazer pergunta? Com certeza. Tá, eu tenho 3, para ser mais exato. A primeira delas é qual vai ser o critério de matching, como é que vocês vão fazer esse matching? A segunda é, na hora que eu fiz na hora que eu me inscrevi no programa, eu coloquei lá que um dos meus interesses em buscar esse programa de mentoria seria buscar uma ajuda para ir atrás de uma pós-graduação, principalmente uma pós-graduação no exterior, do tipo MBA. Eu não tenho certeza se ainda esse o MBA seria o correto para mim, mas eu acho que faria parte daquilo que eu gostaria de ver no programa. E, por fim, é uma pergunta de uma amiga minha que não pôde participar hoje, ela pediu para eu fazer. Ela está fazendo mestrado em economia na PUC do Rio, e ela sente que ela gostaria de participar do programa, mas ela tem um certo receio de tirar a vaga de uma pessoa que se beneficiaria mais do que ela, porque ela entende que ela tem mais... ela já tem bastantes mentores lá onde ela está fazendo pós-graduação. Mas, enfim, são essas as minhas 3 perguntas, e obrigado, Cris, Lina, pessoal todo aí. Vamos lá, Lina. Como é que você prefere que a gente faça para responder as perguntas? Pode responder sobre o matching, acho que essa parte você sabe mais do que eu. Vamos lá. Então, Felipe, obrigado pelas perguntas, antes de mais nada. Então, a primeira sobre o critério de seleção, né? Então, eu destacaria 2 coisas, e lembrando que do nosso lado, né, do grupo de mentoria que vai ler e rever todas as inscrições e aí fazer as recomendações de quem deve fazer parte desse programa inicial, o conteúdo no qual a gente vai se basear é o da inscrição. E é por isso que na própria página da mentoria está escrito capriche nas respostas, né? Então, a ideia é que a gente se baseie no que está escrito ali.
Levando isso em consideração, eu destacaria duas coisas. A primeira delas é baseado no que a gente recebeu de informação de cada um. Lembrando, tem inscrição de candidato a mentorado, que é o público-alvo do webinar de hoje, e inscrição de candidato a mentor. Então, o nosso recrutamento está em busca de 20 pessoas de cada tipo, né? Então, o primeiro critério é o que a gente conseguiu aprender dessa pessoa que nos faz crer que ela vai ser um bom mentorado ou um bom mentor. E isso tanto diz respeito a questões mais objetivas de a experiência profissional que você tem, e uma das perguntas do formulário de inscrição é, por que não, perguntar para a própria pessoa, por que você acha que será um bom mentorado ou um bom mentor para esse nosso programa, né? É um formulário de inscrição, né? Então, eu diria que esse é um critério. O segundo critério que eu destacaria é o formulário pergunta sobre as áreas de interesse. Então, para o mentorado, é sobre o que você gostaria de aprender. E aí tem uma lista de habilidades e competências que nós listamos, e a opção também de colocar outra, caso a gente não tenha listado aquilo que é do seu interesse aprender, o mesmo se aplicando também a áreas de atuação. Então, para não ficar genérico, vamos dizer, uma pessoa que tem interesse em aprender sobre habilidades de negociação e sobre o setor público. Essas seriam, entende, duas áreas de interesse para um mentorado aprender. E a mesma pergunta é feita para um candidato a mentor. Então, o segundo critério que eu destacaria, fora análise individual das inscrições, é também a habilidade de fazer o match. Então, usando os dois exemplos, as duas situações que nós encontraremos. Se houver um candidato com, uma boa inscrição, digamos assim, que falou, eu quero aprender sobre negociação e sobre o setor público. E nós temos um candidato a mentor ou mentora que disse, olha, eu sei ensinar sobre negociação e sobre o setor público, na mesma hora já existe ali uma dupla que pode ser criada naturalmente, né? E vice-versa, né? Que é, se alguém pedir para aprender sobre algo que nenhum dos mentores disse inicialmente que consegue ensinar, claro que isso torna a formação de uma dupla um pouco mais difícil da gente fazer. Não é impossível, não é? Mas fica mais difícil. Então, essas são as duas coisas que me vêm primeiro à cabeça. Antes da gente ir para o lance da pós-graduação e no exterior, MBA, por exemplo, Lina, você gostaria de complementar ou falar algo diferente sobre o critério de seleção que o Felipe perguntou? Eu entendi também que a Learn to Fly auxilia nesse processo, né? Então, eles têm experiência já nesse matching de duplas, e a gente provavelmente vai também aproveitar dessa competência deles. Então, não só essa coincidência de áreas de interesse, né, mas outras características que possam ser interessantes nessa junção de duplas. É isso aí. Para quem gosta de tecnologia, é um algoritmo, inclusive, então um pouco de inteligência artificial e machine learning que eles usam e rodam em cima das inscrições e recomendam aí o que o algoritmo falou que seriam duplas que tendem a ter sucesso. Isso é recomendado de volta para a gente, e aí o ser humano assume de novo a liderança do processo e a gente concorda ou discorda com a recomendação antes de chegar às duplas finais. Felipe, você falou, a segunda parte foi de pós-graduação no exterior, ou MBA, por exemplo, e a sua dúvida é se esse tipo de assunto seria abordável num programa de mentoria? Perfeito. Então, eu diria que continuando parte da minha resposta à primeira pergunta, basta você, em você se interessando em se inscrever como mentorado, falar, olha, qual é a área que eu quero, sobre a qual eu quero aprender? Entende? Pós-graduação no exterior, por exemplo, MBA, porque é isso que eu estou considerando e tenho muitas dúvidas. E aí a gente olha se, dentre os inscritos a mentor ou mentora, se há alguém que justamente falou, aí eu diria, usando isso como um ótimo exemplo, a pessoa pode ter levantado a mão e falado, eu gostaria de ensinar sobre isso, porque eu tenho experiência, e uma outra possibilidade, aí entra um pouquinho da nossa análise um pouco mais profunda.
Em sabendo que existe alguém com interesse disso, a gente dá uma olhada nos mentores e mesmo que nenhum mentor tenha falado espontaneamente, eu posso ensinar sobre isso, a gente pediu que cada mentor descrevesse a sua experiência profissional e o perfil no LinkedIn. Então, basta a gente olhar, olha, teve aqui alguém que fez MBA em Wharton, por exemplo, e a gente sabe, entende que tem um inscrito a mentorado que gostaria de fazer o MBA nos Estados Unidos, entende? Essa é uma outra forma da gente buscar informação e ver uma possível dupla, formação de uma dupla, onde você quer saber algo que alguém ali com quem você foi pareado tem experiência e tem interesse em ensinar também, né? A sua terceira pergunta foi sobre alguém que está fazendo mestrado em economia na PUC do Rio. E essa pessoa estava pensando em se candidatar à mentorada? Ok, então essa é uma resposta relativamente fácil, no sentido de que o programa de mentoria da Sempre Fé é aberto exclusivamente a feanos e feanas. Então, para se candidatar a ser mentorado, você precisa ser um aluno da FEA, seja de graduação, mestrado ou doutorado, ser um aluno atual na FEA. Ela é ex-aluna, ela fez FEA na graduação junto comigo, só que ela está na pós-graduação. A dúvida dela era mais no sentido de que ela sente que ela já tem bons mentores lá dentro da PUC, no orientador dela, por exemplo, só que ela tem um certo receio de tirar a vaga de uma pessoa que talvez mereça mais do que ela. Então, vamos esclarecer o perfil do mentorado e o perfil da mentora. Então, no caso dela, que não é aluna atual, então ela não poderia se candidatar a mentorada, porque ela já se formou, já saiu da FEA, não está na FEA. Então, para ser candidato a mentorada, você tem que estar na FEA como estudante, ou estudante de graduação, ou estudante de mestrado, ou estudante de doutorado. No caso dela, ela é formada na FEA, ex-aluna, como é o meu caso, por exemplo. Então, basta que ela tenha pelo menos 5 anos de formada na FEA, que aí ela seria uma possível candidata a mentorar. Então, eu estenderia esse convite a ela. Então, como candidata mentorada, não pode, porque ela não é aluna atualmente. Mas, quem sabe, ela não se interessa em se inscrever como mentora, caso ela tenha pelo menos 5 anos de formada. Ok. Muito bem. Vamos lá. Lina, continuamos com perguntas da tela, por enquanto, para ver se... Sim. Eu não olhei aqui o chat para ver se tem alguma pergunta. Tem um comentário do Rafael. Ele disse que ficou triste com a pergunta porque pedia para explicar com poucas palavras. É verdade. Fazer um resumo, né, Rafael? Não, eu resumi, né? Mas eu queria escrever um textão. Na verdade, acho que isso é um ponto a se levar em consideração, na verdade. Enquanto eu respondia o formulário de inscrição, eu não sabia que exatamente era meio que já para contar bastante sobre mim. Eu achei que era para fazer um resumo mesmo. Então, não tinha ficado muito claro para mim. Acabou de eu ter escrito bastante no quadrinho lá para contar sobre experiências, mas sei lá, talvez eu tivesse escrito ainda mais, ou então, se eu tivesse escrito pouco, eu não sabia que eu teria que escrever mais, sabe? Achei que era mais uma inscrição mesmo do que uma etapa, digamos assim, que seria usada para algum tipo de etapa. E você vê como a vida nunca deixa de nos ensinar, né? Um dos grandes benefícios de você se interessar pelas coisas e estar presente aqui nesse webinar, e não tem burocracia aqui, né? Não tem, olha, sua inscrição vai para uma caixa preta, um buraco negro e, putz, está perdida e nunca mais a gente vai conseguir, entende, abri-la. Sejamos pragmáticos e bem intencionados, Rafael. Se você tiver a intenção de refazer a sua inscrição, entende? Manda de novo a sua inscrição e a gente substitui. É muito simples. Beleza, não tem burocracia que não faz sentido, né? E tendo entendido o contexto que você está explicando agora, né? Uhum. Eu passei mais como um feedback isso daí para vocês, porque eu tô satisfeito com a minha inscrição que eu enviei. Mas eu vou aproveitar e fazer uma pergunta também. Tinha aqueles campos para você indicar quais áreas você tem interesse, né, de conhecer. E no meu caso específico, eu queria fazer uma mentoria justamente para conseguir escolher uma área para focar, porque eu tenho
eu tenho interesses bastante diversos, eu trabalharia com basicamente qualquer setor, sabe? Desde mercado financeiro até terceiro setor. Mas eu tenho essa dificuldade bem grande de saber para que lado focar, sabe? Porque como eu não tenho experiência também nada disso, eu não consigo elencar qual eu me identificaria mais. Não sei, por enquanto eu me identifico com todos, assim, sabe? Então, é, na hora que eu fui preencher foi bem difícil, né? Tipo, tecnologia, eu gosto bastante de tecnologia, fiz engenharia, ué. Gosto bastante, sim. Comunicação, gosto bastante também, gosto bastante também. Você Então, sentiu falta de um campo, não sei. não, na verdade eu acabei adicionando isso em outros, mas podia ter colocado um não sei também. Eu acabei colocando em outros. Não, foi em outros, não sei onde que eu coloquei, mas eu comentei sobre isso. Acho que foi em outro campo. Mas eu queria entender o que que vocês pensam com relação a isso, se o programa de mentoria está montado com relação a isso, ou se isso seria mais a parte de desenvolvimento, não sei. Essa pergunta fantástica da gente responder. E Lina, eu gostaria muito de ouvir a sua resposta também, né? Que porque é o seguinte, um pouquinho de bastidores, né, do desenvolvimento do programa, que foi muito legal alguns meses atrás, quando a gente estava debatendo justamente esse tipo de consideração. E eu diria que a nossa filosofia, após discussões, inclusive com a Learn to Fly, a gente navegou entre dois extremos. Um extremo era de um monte de estrutura digamos, pré-definição das coisas, então mais inclinado para disciplina e organização. E aí um outro extremo seria, entende, deixar aberto para o que se queira discutir. E, como não é de se surpreender, a gente acredita que um certo meio termo, seja principalmente para um programa inaugural, seja a forma da gente começar a testar isso. Traduzindo, a ideia é oferecer organização e, ao mesmo tempo, também flexibilidade. Com isso, como plano de fundo e filosofia, agora vou ser bem mais específico. Uma coisa, e acho que é uma boa, Lina, também, é uma boa para introduzir algumas coisas da plataforma Learn to Fly, que tem tudo a ver com o que o Rafael está perguntando, né? A plataforma Learn to Fly, que a gente acabou conhecendo meses atrás, ao analisar algumas plataformas que existem hoje em dia para mentoria, ela, afora o lado que a gente chama de digitalizar e operacionalizar um programa de mentoria, então as coisas mais básicas do tipo, um lugar para agendar as sessões, fazer as sessões com a tecnologia de videoconferência, porque todas as conversas são virtuais, ter oportunidade de dar feedback após cada sessão, dar nota, fazer comentário e tal, tudo isso a plataforma faz dentro dela, então, aleluia, de não ter 50 milhões de WhatsApps, trocando e-mail, tem telefonema, dá para fazer tudo dentro da plataforma para ficar digitalizado e, por que não dizer, semi-automatizado e mais eficiente. Um outro lado da plataforma também, que foi uma grata surpresa para nós, é que a plataforma também tem alguns conteúdos que nós escolhemos em parceria com eles para cada uma das 6 sessões, que justamente ajudam a que o mentorado, em especial, possa se conhecer. E nesse caso, tanto uma pessoa que acha que sabe sobre o que quer aprender com o mentor, como uma pessoa que não sabe o que quer aprender, um dos módulos de conhecimento ali é uma ferramenta que você usa chamada autoconhecimento. E ela vai te ajudar a se conhecer melhor. E nessas, a sessão de mentoria, inclusive uma das primeiras, a primeira ou a segunda, pode ser justamente sobre, atenção, mentor ou mentora, eu fiz o exercício de autoconhecimento e ficou mais claro o XYZ na minha carreira e, por que não dizer, fiquei mais confuso ainda em outras áreas. E é claro que a gente pode, ao ver um candidato a mentorado que está justamente nessa situação de, olha, eu não sei exatamente o que a gente quer, o que eu quero, a gente pode criar uma dupla de uma pessoa que tenha, por um histórico de carreira, mudanças de carreira, qualquer que seja o indicador que sinalize para a gente que seria
um bom mentor para essa pessoa, para formar essa dupla e mais uma vez, te colocar na frente de uma pessoa que já passou por algo que você está passando, porque aí ela pode ensinar com experiência, né, e com conteúdo. Lina, eu gostaria também de ouvir a sua resposta. Essa é uma pergunta, de novo, sobre a qual a gente conversou meses atrás. Até porque a gente imaginou que essa seria uma dúvida recorrente por parte dos mentorados, né? Eu acho que, assim, aí já tentando dar um pouco de dica, sugestão, pensar primeiro o que áreas que você não gostaria ou não tem tanta afinidade. Então, a gente já começa a eliminar algumas coisas, né? E depois disso, avaliar o que é que você gosta mais e entender o porquê que você está, né, com mais afinidade por essas áreas. Eu acho que esse porquê, ele é tão importante quanto escolher o quê, né? E aí ver o que está por trás disso, né? O significado, porque no fim você vai atuar com alguma coisa que tem um sentido do trabalho, tem algo a mais. Então, eu acredito que você possa avaliar mais por essa ótica e olhando, né, dessa forma, pensar ali, por exemplo, 2, 3 áreas que você possa apontar, né, com uma maior, né, vontade, porque nessa troca com o mentor, a ideia é que você possa discutir, entender mais, aprofundar e ver se você realmente está fazendo a escolha mais adequada. E entender também que a partir do momento que você toma uma decisão e segue naquilo, você pode também errar, né? Todos nós temos essa chance, e aí a ideia é testar. Eu acredito que, né, esse momento em que a gente, né, é aluno, está no começo de carreira, a ideia é um pouco dessa, né? Senão a gente não tem essas possibilidades de testar áreas, testar setores, né, ou tipos de empresas, e no fim pode ser, né, descobrir muito depois é negativo também, né? Então a ideia é que a gente consiga vivenciar um pouco disso antes. Mas realmente é bem difícil, né? Eu também tive disso, né? Eu tinha certeza desde o início da FEA que eu iria para finanças. E depois de 2 estágios na área, eu desisti, porque eu entendi que não era para mim. Mas eu não sei se eu tivesse um mentor de finanças contando um pouco mais, se eu teria feito a mesma descoberta, né? Eu espero que sim, né, que fosse mais fácil. Mas a gente vai descobrindo outras coisas e hoje em dia eu trabalho com RH. Eu percebo muito isso, a diferença que um mentor faz, que alguém que tem algum conhecimento faz, com relação à escolha do curso, né? Eu acredito que se eu tivesse alguém me orientando 5 anos atrás, eu muito provavelmente não teria feito engenharia, porque assim, no final das contas eu não refleti muito sobre fazer ou não engenharia. Eu fui continuando no caminho que eu já estava, sabe? Eu fazia um curso técnico de eletrônica, todo mundo achava super legal a engenharia, ninguém falou mal de engenharia para mim em nenhum momento, ninguém falou mal da Poli para mim em nenhum momento. Eu falei, ah, beleza, vai ser uma continuação do que eu já faço. Assim, não é exatamente um preconceito, mas assim, ninguém em nenhum momento me estimulou a fazer uma coisa de humanas. Nada que envolvesse humanas. Todo mundo sempre me falava pro lado de exatas. Porque ganha melhor, porque tem mais emprego, porque o mercado demanda mais, etc, etc. E assim, Isso tipo, é analisar sabe? o quê, né? E não analisar o porquê. Sim. Você vai Então, assim, pensar um é pouco. verdade. Claro que tem muito Mas é mais trabalho. comum, né? A gente vai olhar Sim. mesmo por esse lado mais objetivo, mas é importante também avaliar a parte subjetiva, que é o que você Sim, busca e tudo mais. mas o lance é que exatas sempre se coloca num pedestal, assim, o que eu concordo, são habilidades muito boas e por isso que eu continuo em exatas, por isso que eu resolvi fazer economia, não quis sair totalmente da área de exatas. Mas assim, é uma desvalorização que se faz com coisas de humanas que, gente, não sei, acho que as pessoas nem entendem direito o que é humanas para. Eu não sei. Realmente é muito gritante, assim, como te desincentivam a ir para esse caminho de humanas. Eu queria aproveitar o que o Rafa está levantando e falar um pouquinho sobre mentoria de maneira geral. E eu estou muito feliz de ver a participação aqui hoje, inclusive de vários feanos amigos meus da minha época, que eu também convido a abrir o microfone, se vocês quiserem compartilhar a experiência de vocês sobre mentoria, né? Seja como mentorado ou mentor ao longo da carreira de vocês até agora, né?
E o que eu queria dizer sobre o que o Rafa falou, tem vários comentários para filosofar um pouquinho aqui. Filosofar com conteúdo específico. Várias coisas muito interessantes que me vêm à cabeça enquanto eu ouço o Rafael falar. A primeira coisa é que, se eu pudesse voltar no tempo, 20, 30 anos atrás, eu adoraria estar participando de uma videoconferência como essa, claro que não existia nada disso à época, e falando, olha, estou com 1000 pirações na minha cabeça, e, poxa, mas parece que tem um programa de mentoria sendo oferecido, e se eu me inscrever e fizer uma inscrição, bem feita, poxa, de repente tem uma chance de, sentado aí em frente ao computador, que é algo aqui todos nos acostumamos nos últimos meses, eu posso conhecer uma pessoa, provavelmente eu não conheceria se não fosse via esse programa, e com ela aprender um monte de coisa, né? Então, minha mensagem número 1 é: o que você conta aconteceu com a maioria, se não todos nós, com a diferença que 20, 30 anos atrás, essa oportunidade não existia, não pelo menos na condição de aluno da FEA. E eu vou falar sobre isso porque quando você entra no mercado de trabalho, aí é diferente, e é por isso que muitos de nós aqui têm a experiência como mentor e como mentorado também. O segundo ponto e essa eu acho que é necessário fazer esse depoimento pé no chão, né, de esclarecer o que a mentoria não é e o que a mentoria não resolve, mas ao mesmo tempo chamar atenção para todos os benefícios dela. Que é o seguinte, que a meu ver é o melhor de dois mundos. Um programa de mentoria, bem como outros tipos de apoio e ajuda que você pode receber ao longo da vida, ela não vai decidir por você. O que eu particularmente acho maravilhoso. Porque a decisão de vida sua tem que ser sua. E nessa você vai cometer erros também. Tendo dito isso, aí é que eu acho que é o pirlim-pim-pim de um programa de mentoria, e como a Lina falou, poxa, se eu tivesse tido, um mentor ou mentora em finanças, será que eu teria continuado em finanças? Sim ou não? Né? Porque não teve esse tipo de auxílio à época, no momento crítico de tomada de decisão. Eu vejo, se a gente usar os critérios de risco e benefício, eu estava pensando na minha própria história de vida e os últimos 25 anos de carreira, eu acredito que um programa de mentoria, e não só uma vez, né, fazer isso algumas vezes, é um redutor de risco, não um eliminador de risco. Por quê? E eu gosto de usar algumas analogias que, inclusive, aconteceram na minha própria vida. Não é necessário você considerar 17 coisas. Eu uso esse número de propósito, que é aqui abrindo o leque, que é óbvio que foi exatamente o que aconteceu na minha história de vida. Não precisa considerar 17 ou testar 17. Você pode testar 5. Só que aí a questão é, quais são os 5 dos 17 que me interessam? Não precisa testar os 17 para aprender. Se você trocar ideia com várias pessoas, elas podem falar, isso daqui, para mim não foi legal, ou para aquilo que você está buscando, eu não acho que seja legal. E, de repente, um bate-papo é suficiente para você excluir algumas dessas opções sem ter que ter testado tudo na prática, que é ineficiente, toma tempo e penoso, por que não dizer penoso? Então, esse é o benefício de redutor de risco, a meu ver. E o benefício de um programa de mentoria. E o outro lado, que eu acho extremamente benéfico, é que é um abridor de horizontes. Então, se você numa conversa dessa, usando essa analogia, abre as 17 coisas que você tem em mente que você está considerando, a pessoa que está te mentorando pode perfeitamente comentar sobre algumas, nas quais ela tem experiência, mas aí, ao entender mais de você, pode falar, escuta, eu não ouvi você falar disso, nem daquilo. E aí amplia ainda mais o seu 17, mas de uma maneira mais criteriosa, mais filtrada e, por que não dizer, mais feliz também. Entende? Então, esse, inclusive, é um dos grandes motivadores que eu tenho de fazer parte do grupo que está desenvolvendo e lançando esse programa de mentoria, que eu sei que isso poderia
ter me beneficiado no começo da minha carreira, e assim como eu vi que me beneficiou ao longo da minha carreira, seja como mentor ou como mentorado, que eu fui os dois várias vezes nos últimos 25 anos, mas aí graças ao mundo corporativo, não na minha experiência, ao mundo universitário, onde, à época, isso não existia. Eu acho que é importante também, eu acho que eu já tive essa conversa com o Rafael algumas vezes, né? É importante também lembrar que esse programa de mentoria é para quem já está nos últimos anos da faculdade, para que já tem algum tipo de experiência, porque também, se você está nos primeiros anos, você não tem muito essa ideia de para que lado você quer seguir, entendeu? Então, fica uma coisa, um leque muito aberto. Então, na medida que você tem alguma experiência, né, você já consegue dar uma reduzida um pouco nas opções, e aí eu acho que o mentor ajuda nessas conversas, enfim, consegue pelo menos tirar algumas dúvidas e orientar em termos exatamente do trabalho que você está executando ou que você já passou, ou tirar alguma dúvida. Eu acho que a questão da experiência é importante, né? Eu acho que é isso, né, Lina? Isso. Até mesmo a experiência com o próprio curso, né? Que quanto mais a gente já passou pelas disciplinas, também tem um entendimento um pouco melhor, né? Sobre os temas, sobre como atuar com aqueles conhecimentos. Não que tudo será aplicado, né? Mas você já tem um entendimento um pouco melhor. Vamos lá, temos mais perguntas ou alguém que queira acrescentar sobre a própria experiência como mentor ou como mentorado? Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Primeiro eu queria agradecer aí vocês. Acho que eu tô fazendo meu TCC agora, tô no último ano de FE. E, assim, ao longo da minha jornada, eu sempre sonhei com uma estrutura que é essa, que é a Sempre Fé. E ela se manifestou de uma forma tão rápida que eu fiquei, assim, surpreendido com o quão bem estruturado. Dá muito orgulho de ver isso, sabe? E eu queria tanto, assim, no futuro... tem meu grupo de amigos que a gente também tem essa pegada de desenvolvimento pessoal, etc. Assim, no futuro a gente vai criar um negócio desse. E esse negócio já foi criado, né? Então, primeiro, obrigado aí, pessoal, pela disponibilidade de tempo, esforço, etc. E segundo, se tem algum critério de processo seletivo para ser mentorado, e tem alguns critérios mínimos, não pode ser do último ano, como que tá os critérios mínimos? Eu cheguei um pouco atrasado, não sei se já falaram isso. Obrigado. Vamos lá. O primeiro critério é a pontualidade. Mas fica tranquilo, tá suave. Vamos lá, João. O professor Alexandre Pelais, participando, prazer imenso de tê-lo aqui conosco. Então, João, obrigado pelas suas palavras em nome da Sempre Fé. E eu compartilho do seu sentimento. Eu passei a fazer parte da Sempre Fé como voluntário em junho do ano passado, então estou comemorando um ano como voluntário, sou doador também, e eu também fico encantado em ver o que a Sempre Fé já fez. O edital de projetos do ano passado é um exemplo disso, 2020, e agora o edital 2021 sendo aberto também. O edital é, em português simples, a Sempre Fé basicamente falando, já arrecadamos mais de 5 milhões em doações para colocar esse dinheiro para funcionar na comunidade da fé. Aí, uma forma de fazer isso é receber projetos que tenham exatamente esse objetivo e que peçam a doação de dinheiro para que eles virem realidade, né? Isso já aconteceu ano passado e agora em 2021 as inscrições para o novo edital também, eu acho que já foram abertas. Então, isso está acontecendo nesse momento. Essa já é uma entrega. E aí, mais especificamente, sobre o Centro de Carreiras, que tem os 3 pilares, o Lab de Carreiras, liderado pela Lu Pasqualin, que está aqui conosco, a mentoria, a Lina, eu, a Tati, em Singapura,
também faz parte, e no comecinho, tanto a Vanessa como a Daphna também participaram e ajudaram na criação de vários dos slides que vocês viram no comecinho, que a Lina apresentou, e tem o programa de desenvolvimento que a Aninha tá liderando, né? Então, eu fico encantado com o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda está por vir, né? Então, é fantástico isso. Voltando agora à sua pergunta, por acaso sim, acho que foi a primeira pergunta que foi feita hoje, mas com prazer eu dou uma versão resumida. Com relação, primeiro, qual é o critério para poder fazer parte dos candidatos para mentorado? E só tem conforme a página da mentoria, que é ter pelo menos 2 anos de experiência definido de uma maneira bem liberal. Então, experiência em trabalho integral, experiência em estágio, experiência em entidades estudantis, trabalho voluntário, entende? Basta não ser completamente cru, né? E não ter nenhuma experiência, onde aí realmente é muito difícil você saber aquilo que você quer aprender e alguém poder ajudá-lo de uma maneira mais pontual. Então, esse é o único critério, digamos assim, para poder se inscrever. Tendo se inscrito, é um processo seletivo, né? Há um número limitado de vagas, são 20 duplas, então 20 mentorados e 20 mentores, então estamos recrutando os 2 tipos, e a ideia é, a partir do formulário de inscrição, a gente, esse pequeno grupo de mentoria vai trabalhar nesse processo de seleção, avaliar pelas informações que a gente recebeu no formulário as pessoas que a gente acredita que tem um bom potencial de serem, tanto, vou responder a sua pergunta de mentorado, mas vale para mentor também, de serem um bom mentorado. Então, fizeram uma ficha de inscrição ali completa, rica, vendendo o peixe, né? Então, isso é o critério número 1 ali individual. E o segundo critério, do ponto de vista pragmático, a nossa aspiração com esse programa de mentoria é fazer uma dupla o mais, digamos assim, perfeita possível. E aí o exemplo que eu dei anteriormente foi, imagine que no formulário de inscrição você selecionou, eu gostaria de aprender sobre habilidade de negociação e sobre o setor público. E aí a gente também recebeu no formulário de inscrição um mentor que disse, olha, eu sei ensinar negociação e sei ensinar também sobre o setor público, porque eu trabalho há X anos ou trabalhei nesse setor, né? Então essa daí seria uma situação hipotética, mas seria uma dupla quase perfeita, dado que um quer aprender e o que o outro disse que sabe ensinar. Então eu diria que esse é um segundo critério também de formação de duplas, onde a gente tem alguém para ensinar aquilo que você quer aprender. Cris, Beleza, obrigado, viu? Não tem nenhum problema estar no último ano também. Flávia? Isso, Cris, Lina, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, o Cris ele abordou isso na resposta dele, mas eu queria só confirmar, foi uma pergunta que um dos voluntários da área de comunicação da Sempre Fé, que é aluno, fez. E ele perguntou exatamente por que tem esse requisito de 2 anos de experiência em alguma coisa. Porque eu acho que, não sei, provavelmente, ou ele não tem, né? Então, só queria explicar um pouco melhor para ele. Sim, e eu vou pedir para a Lina complementar isso, porque também fez parte das nossas discussões alguns meses atrás, mas como você falou, foi o que eu abordei rapidamente, né? A gente tinha que estabelecer algum critério para que o programa tivesse foco, lembrando que é um programa inaugural, né? Então sendo lançado pela primeira vez. E aí a ideia, né, e eu posso usar a minha própria experiência de vida também, no começo, principalmente quando você está no início da faculdade, o leque de opções é absolutamente gigantesco, né? O que é bom e ruim. É bom porque você saiu do colégio e tal, entrou no mundo acadêmico e de repente está sendo bombardeado por milhões de opções daquilo que você pode estudar e daquilo com que você pode trabalhar depois. Isso é bom porque abre a cabeça. Isso é ruim porque
saber o que você quer no comecinho, eu quero me ater à experiência profissional, não o ano da faculdade. Você está no primeiro ano da faculdade e você tem 2 anos de experiência, pelo menos, beleza, porque aí você já teve um pouco um sabor de algumas coisas na vida profissional, e onde você pode ver, gosto disso, não gosto de aquilo. Então, a minha, digamos assim, resposta mais curta para que a pessoa não seja totalmente crua. Né? E crua é inexperiente, e aí, portanto, a probabilidade de ter uma ideia daquilo que você, sobre o que você quer aprender, é menor, versus alguém que já tem um pouco mais de experiência. Mas, Lina, eu me lembro nitidamente a gente conversando sobre isso, adoraria a sua resposta, inclusive baseado na sua experiência com programas de mentoria. A ideia é que a pessoa tenha um pouco de vivência de dia a dia, de ter trabalhado em equipe, de ter feito parte, né, de uma organização, não importa qual tipo, qual tamanho, mas é o suficiente para a pessoa já ter levantado dilemas, questões diversas, porque senão fica muito abstrato para a pessoa poder discutir ou levar alguma dúvida. Então, é mais isso, para trazer algo mais concreto, uma dúvida, um dilema, que ela criou a partir dessa pequena experiência, né, que ela já passou. E, eventualmente, claro, ela vai ter tido esse tipo de noção, trabalhando com estágio, né, fazendo parte do CA, fazendo parte da Atlética ou qualquer entidade em que ela vai vivenciar esse tipo de, ter essa vivência, vamos dizer, organizacional. Obrigada. Vocês me permitem complementar aqui, só queria dar uma suavizada. As perguntas, elas são, claro, naturalmente bem ligadas a essa vontade de quero achar o caminho certo, que escolha eu faço, né? Quase um vocacional para onde eu vou. E existe algo que para vocês hoje é bastante diferente do que era para a gente, né? Que é a possibilidade dessa mudança de carreira ou a mudança do significado da carreira, né? Da carreira ser muito mais uma costura de experiências que façam sentido na história de vocês. Para a gente isso era um pouco mais amarrado, né? A escada organizacional era um pouco mais fixa. Vocês vão conseguir costurar isso com uma leveza diferente, e acho que o que a gente vai poder também compartilhar com vocês é um pouco como parecia um monstro, né? Eu ouvi o Rafa aí falando, poxa, as pessoas me empurravam para exatas. Eu comecei em ciências contábeis, fui para estratégia, fui para RH, fui para, sei lá como definir agora o Frankenstein que eu sou, mas a ideia é, não tem regra, né? A ideia é que a gente consiga passar para vocês uma estrutura que deixe vocês confortáveis para dar esses passos com firmeza, para irem por inteiro, para viverem e explorarem o máximo daquela experiência. Talvez depois de 6 meses, 3 meses que vocês foram para um determinado caminho, você fala, minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, eu não devia ter vindo. E ótimo, você aprendeu isso indo para aquele lugar. Então, não pensem que vai ter um certo exercício mediúnico, ou não busquem esse exercício mediúnico de será que eu devo, será que eu não devo? Como o Cris falou, a gente vai mitigar um pouco os riscos, tentando ampliar a visão e trazer outros pontos de vista, mas fiquem muito tranquilos, a mentoria tem um grande pedaço que é esse reforço para as escolhas, inclusive sabendo que talvez elas deem errado, né? E o que a gente tira, né, de proveito desse caldo. Então, com mais leveza para vocês, porque toda escolha, embora ela seja um privilégio, ela vai ser acompanhada de uma angústia, né? Porque você vai falar sim para uma coisa e não para diversas outras. Então, o que a gente quer dizer é que ele é sim para uma coisa, mas ela não é não absoluto para as outras coisas. É um talvez, né? Talvez a gente vá ajustando ainda um pouquinho. Talvez com muitos aprendizados. Maravilha. E, professor Alexandre Pelais, nessa nossa conversa, você acha que tudo bem a gente falar qual era o seu apelido na época da fé, ou melhor a gente não falar? Claro, fique absolutamente à vontade. Não. Se ninguém perguntar, não vou falar. Vai ficar segredo agora, só para todo mundo ficar com curiosidade. Ele não se apresenta como Cris Cabeleira, entendeu? Ele tem um problema, mas ele fala apelido de todas as pessoas. Ele precisa contar. Qual é a graça não ter apelido? Apelido Eu não carinhoso, bem intencionado e tal. Claro que tem.
Lu, líder, magrela, caprichosa. Esqueceu já? Problema de amnésia? Tá vendo? Tá vendo? Que Só eu sou vários. velha, que eu sou velha. Ah, não, não é. Não, não é velha, não. Muito bem. Então, como a gente conversou, já estou olhando aqui o nosso reloginho, já estamos na conversa há quase 1 hora. Lina, o que você acha? O que a gente deve fazer a seguir? Eu acho que é isso. A gente, então, pede para que todo mundo se inscreva. Caso já tenham feito a inscrição e queiram refazer, fique à vontade também. E no nosso site temos o FAQ, então as perguntas ali podem ser úteis também para vocês entenderem um pouco mais sobre o processo. E, né, qualquer coisa, entre em contato com a gente. E também, quando fizerem parte do programa de mentoria, receberemos muito bem os feedbacks. E eu complemento aí para vocês ficarem à vontade para convidar outras pessoas para levar essa discussão. Eu sei que no meio da pandemia a gente está meio perdido, não sabe muito bem se agora é a hora, se deixar para depois. Não precisa deixar para depois, não tem certo e errado. Esse processo de mentoria é um aprendizado contínuo, né? É um caminhar conjunto, onde vai aprendendo e talvez seja até o melhor momento, agora que está todo mundo meio sozinho, então que a gente possa dar o começo para essa jornada. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, antes da gente concluir os nossos trabalhos e vamos colocar depois a gravação disso para quem quiser ver depois, mais alguma pergunta ou mais algum comentário? Eu tenho só um comentário, na verdade. Eu fiz a inscrição, só que a gente não recebe, né, nenhum e-mail de confirmação. Aliás, eu acho que a gente não recebe. Então, eu fico com medo de problema e eu não me inscrevi de verdade. Tem alguma maneira de eu confirmar a minha inscrição? Sim, a primeira delas você deveria ter, a Fernanda Queiroz está falando, não é? Você deveria sim ter recebido um e-mail, inclusive cópia, com uma cópia do conteúdo que você submeteu no formulário de inscrição. Então, ok, vou fazer de novo. E a outra coisa porque aqui a gente não gosta de burocracia. Eu estou nesse momento olhando a lista de inscritos e não está o seu nome lá. Tá legal. Eu vou reenviar, então, para refazer. Muito obrigada. Que bom que eu fiz a pergunta, então. Como eu falei, acho que foi para o Felipe antes, né? E para o Rafa também, tem vários benefícios de participar, né? Que é conversando que a gente se entende, né? Bem. A Luciana tinha levantado a mão? Não. Bem. Quer fazer o fechamento, Lina? Bom, é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer. Espero todos presentes no programa, como mentorados ou como mentores. E é isso. Desejo sucesso a todos. Joia. Gente, obrigado. Compartilhem. E na quinta-feira, a Lina e eu estaremos aqui novamente com um foco mais para candidatos a mentorado. E todos são bem-vindos, só enriquece a conversa, como a gente pôde ver hoje também. Então, até quinta. Mentores. Valeu, gente. Para mentores. Obrigadão, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.